Nós iremos hoje estudar aqui de forma bem breve aquilo que a gente já vem estudando há muito tempo, né, em outros sermões, que é a respeito sobre 1888. E a gente vai ver, a gente vai estudar aqui alguns textos, não referente muito assim à mensagem, mas o que Ellen White ela falou a respeito dos mensageiros e falou a respeito daquela ocasião, né? O que é que de fato Deus queria fazer com o seu povo ali em 1888 e o que Deus de fato espera da nossa geração. E vamos aprender também com os erros dos nossos antepassados, né? Porque ali era a primeira geração da Igreja Adventista. E ela deixa bem claro que logo ali na primeira geração da Igreja Adventista, Deus queria já levar o seu povo remanescente para o céu. Assim como o povo de Israel, logo quando saíram do Egito, Deus rapidamente já queria colocar eles em Canaã, só que a primeira geração ali não foi. E aí a segunda geração dos israelitas que foi. Então a história ela fala que o que aconteceu lá com o Jones Wagner é muito semelhante ao povo de Israel quando estava às bordas de Canaã. E ela até faz a comparação que Jones Wagner pode ser representado por Josué e Caleb. Estavam à beira de Canaã, Canaã celestial, mas por conta das incredulidades da geração mais velha, da geração que estava no poder, eles não conseguiram entrar em Canaã celestial. Só que tem um texto que ele antes fala que essa mensagem, quando ela novamente se levantasse, novamente a história se repetiria. Através da segunda geração dos adventistas, que a gente acredita, já passou muita geração, né? Mas quando a mensagem novamente se levantasse, ela fala que dessa vez o povo iria conseguir entrar em Canaã, porque o tempo já estava findado, né? Então, assim como teve ali com o povo de Israel, que primeiro veio ali a mensagem com a primeira geração, e eles tiveram as bordas de Canaã e não entraram, assim pode se assemelhar com a história dos adventistas. Em 88, quando a mensagem para trazer a chuva serôdia veio, eles tiveram a bordas de Canaã, porque se você pegar a história, o decreto dominical já estava para sair, o mundo já estava bem semelhante ao que a gente vê hoje, estava tendo guerras também em todos os lugares, já estava tudo certo para que Jesus voltar, e de uma forma inesperada, por conta da incredulidade, eles não voltaram. Só que aí, novamente, a mensagem de novo é erguida, em vários países, vários lugares é levantada a mensagem da justiça de Cristo, e novamente o cenário global, mundial, volta a acontecer. Só que agora a gente tem a esperança, né, que a gente deixa bem claro que da segunda vez, quando essa mensagem fosse levantada, entraríamos em Canaã. Então é isso que vamos estudar e é isso que nós esperamos, né, que realmente possamos seguir à frente com essa mensagem até entrarmos de fato em Canaã. E não venhamos ser que nem os outros espias, né, que olharam as dificuldades de entrar em Canaã e aí pela incredulidade voltaram atrás. Que a gente possa ser de fato que nem Josué e Caleb, né? De fato que nem esses mensageiros, né? Vendo ali a dificuldade, mas confiando que Cristo está conosco nas nossas dificuldades e pela fé entrarmos em Canaã. Então a gente vai ler aqui o primeiro texto, a gente vai só ler texto do Espírito de Profecia e estudar esses textos. E se vocês quiserem participar, tiver alguma dúvida a respeito do assunto ou do texto, ou não entender, pode ficar à vontade para poder parar, perguntar, levantar a mão. E aí a gente vai conversar e tal. Ó, aqui é um testemunho de uma irmã que ela. A situação dela é semelhante à minha e semelhante à de muitos da igreja adventista hoje. Ela sabia que Jesus tinha que voltar. E sabia que tinha que ser rápido. Mas quando ela olhava para a vida dela e para a vida da igreja, ela não via como era que isso seria possível nos tempos dela, no dia dela. E aí ela se questionava, mas eu trabalho tanto na causa de Deus, só que quando eu olho para a igreja, eu vejo que eles não trabalham, parece que a igreja está morta. Isso no tempo dela. Parece que a igreja não está morta, não está trabalhando. Como é? E ela se perguntava, como é que Jesus vai voltar nessas condições? E aí ela fica com o espírito angustiado e ela fala, certamente
o meu Senhor demorará para voltar. E aí olha só o que ela fala. Uma irmã me contou não faz muito tempo, isso aqui é Jones relatando o testemunho dessa irmã, que um pouco antes daquela ocasião, 4 anos atrás, que ocasião é essa? Assembleia de 88. Ela estava se lamentando de seu estado e se perguntando como seria possível chegar aquele tempo em que o Senhor haveria de voltar se ele tinha que esperar seu povo estar pronto para encontrá-lo. Você já se questionou sobre isso? Você já se fez essa pergunta? Como será possível Jesus voltar se ele tem que esperar o seu povo e eu se preparar? Aí ela continua. Pois disse ela que no ritmo em que ela estava, e isso que ela trabalhava tão duro quanto qualquer outro no mundo, pensava ela, viu que não estava progredindo suficientemente rápido para trazer o Senhor em um prazo que fosse razoável, e que ela não conseguia compreender como é que o Senhor viria. Ela estava incomodada sobre o assunto. Mas ela disse que quando seus pais voltaram de Minneapolis para casa, disseram: a justiça do Senhor é uma dádiva. Nós temos a justiça de Cristo como um presente e nós podemos ter a justiça agora. Ela disse: isto me deixou feliz. Isto me trouxe luz. Aí então eu pude ver como o Senhor poderia vir muito em breve, quando Ele mesmo nos der sua vestimenta, seu manto de justiça, seu caráter, que nos sirva para o tempo do juízo e para o tempo de angústia. Assim pude ver como Ele podia vir tão logo quanto Ele quisesse. E disse ela: isso me deixou tão feliz, e eu estou feliz desde então. Isso aqui é um testemunho de uma família que estava lá presente em Minneapolis, o quanto eles ficaram felizes por saber da mensagem que foi pregada lá. Vocês entenderam o testemunho dessa irmã? Qual era a aflição dela em seu coração? Ela olhava para ela, e olha que ela trabalhava muito, vamos supor que ela fosse missionária, e entregasse livros todos os sábados. Só que quando ela olhava para isso aí, e ela entendia que Ellen White já tinha falado que Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja, para ele voltar, ela já entendia isso. Ela olhava esses textos e a situação local da igreja e falava: como é que isso vai acontecer? Como é que isso pode acontecer? Mas vai demorar. Vai demorar. Só que aí quando os pais dela voltam de Minneapolis e conta a ela qual era a mensagem que estava sendo pregada ali, qual é o semblante dela? Muda totalmente. E ela fica feliz da vida e ela começa a pensar: nossa, então se a mensagem é assim, se é assim que funciona, então ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar tão rápido quanto ele bem quiser. Entendeu? Pode passar. Em Manuscritos Elíseos, volume 16, Ellen White nos conta o seguinte: porque os irmãos dessa tão preciosa fé não consideram que em todas as eras, sempre que o Senhor enviou uma mensagem especial para o povo, todos os poderes da confederação do mal estabeleceram um trabalho para evitar que a palavra da verdade viesse àqueles que deveriam recebê-la. Uma pergunta: se a mensagem de 88 deixou aquela família extremamente radiante, e eles estavam já sem esperança, deixou eles animados em relação ao advento de Cristo, por que então que ao longo das gerações adventistas nunca ouvimos falar sobre essa mensagem? Por que então ao longo das gerações adventistas, a gente vai ver textos que Ellen White fala assim, que a mensagem que eles trouxeram era a mensagem que preparava o povo de Deus para se encontrar com o próprio Cristo. Se esta mensagem preparava um povo para se encontrar com Cristo, por que então, em gerações e gerações da igreja adventista, a mensagem foi cada vez mais sendo enterrada? Quantos aqui já encontraram um livro a respeito da mensagem de 88? Há quanto tempo tem que vocês encontraram esse livro? Uns 8 anos, né? Você vê, a mensagem, ela foi enterrada, só que agora, com o passar do tempo, ela está sendo
meio que você vê tanta gente traduzindo os livros, pegando os livros desses homens e traduzindo e publicando. Mas antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, era extremamente difícil encontrar material. Tanto é que quem é mais antigo na igreja nunca ouviu falar sobre o que aconteceu de fato em 1888. E aí Ellen White, ela explica o porquê. Porque, ó, todas as eras, sempre que o Senhor enviou uma mensagem especial para o povo, o que é que acontece? Todos os poderes da confederação do mal estabeleceram um trabalho para evitar que a palavra da verdade viesse àqueles que eram para recebê-la. Tem um texto também que Ellen White fala que o próprio Satanás estava em pessoa em Minneapolis, porque ele sabia através das escrituras e do testemunho que algo importante iria acontecer naquela Assembleia de 88. Porque Deus já tinha revelado para Ellen White que algo a mais tinha que acontecer. Ellen White, na época, o esposo de Ellen White tinha morrido. E ela pensava consigo mesma, como é que agora nós vamos tocar o trabalho da igreja? Se o meu esposo, a gente sabe que ela fala que era o braço dela ali, né? Era o braço direito dela, ele trabalhava muito em relação ao avanço da igreja. E tudo que ela tinha, assim, de forma espiritual, em visão, ela conversava com ele. E tinha coisas, ela fala que tinha coisas que só eles dois sabiam e só eles dois entendiam. E ela tentava passar para a igreja e eles não conseguiam entender. E aí ela pensava, eles não devem conseguir entender, é porque Deus me fala em visão e por eu ver em visão eu consigo compreender perfeitamente. Só que aí quando chegou em 88, na Assembleia, quando o irmão Wagner foi lá na frente para começar a discursar a respeito da sua ideia, ela sentou-se logo assim no fundo e quando ele começou a falar, ela fala que cada fibra do seu coração dizia amém. E ela pediu para o pessoal deixar ela sentar mais à frente. E depois ela fala o porquê que ela ficou assim tão impactada com o que ele pregou. Porque ele estava pregando justamente aquelas coisas que Deus tinha revelado a ela em visões que só ela e Tiago White sabiam. E Deus já tinha falado para ela com a morte de Tiago White. Deus já tinha falado que iria levantar homens para poder, tipo, que ocupar o lugar de Tiago White e fazer com que a mensagem avançasse. Então é por isso que quando chegou em 88 e ela viu que aqueles homens estavam pregando, ela ficou extremamente alegre porque Deus tinha revelado a outras pessoas aquilo que ela tinha recebido revelação de Deus em sonhos. Só que aqui tem um detalhe. Ellen White sabia dessas coisas através de sonhos e visões. E esses homens, ela fala que eles descobriram essas coisas pelo estudo da palavra. Então, tipo, você tem um texto dela que ela fala assim, que a gente vai ler que a mensagem que aqueles homens estavam trazendo, ela já estava apresentando para eles há mais de 40 anos. Há bastante tempo eles estavam apresentando para a igreja. Só que a igreja o pessoal não conseguia entender. Aí ela pensava, eles não devem entender porque Deus me mostrou de forma clara em sonhos e visões. Só que quando chegou esses mensageiros para mostrar o que Deus mostrava a ela através de sonhos e visões somente pelas escrituras, fez toda a diferença, ficou muito mais claro e mais simples o evangelho. Porque eles estavam mostrando coisas ali dos testemunhos que até quando a gente lê, a gente acha difícil de compreender. Na verdade, já chegou algum texto da irmã White que você fica assim, difícil de entender, de compreender? Só que aí esses homens eles estavam apresentando as mesmas verdades ali, só que através somente da Bíblia. Mas a gente vai chegar lá até esse ponto. Pode passar. Ó, voltando a parte que eu falei que Satanás ele se empenha para que aquela verdade ela fosse morta, enterrada. Tem um texto que ela fala que Satanás temeu pelo dilúvio. Se lembram? Porque o dilúvio foi tão grande que ele achou que a sua própria vida estaria em jogo. E tem outro texto que ela fala que quando é coisas assim extremamente importantes que Deus vai comunicar ao homem, Satanás
ele se faz presente para poder, tipo, que fazer com que aquilo não aconteça. A gente vê ali com Jesus no Getsemane. Ali era uma decisão extremamente importante. Ali estava decidindo a trajetória da raça humana. E aí Ellen White fala que Satanás ele fez questão de aparecer ali pessoalmente a Jesus e ele não delegou aquela função a nenhum outro demônio. Mas ele foi lá pessoalmente, porque era uma decisão importante. E a mesma coisa aconteceu em 88. Ela fala que Satanás foi pessoalmente na Assembleia em 88 para fazer com que as pessoas não entendessem a mensagem que estava sendo dada. Porque se as pessoas entendessem e vivessem aquela mensagem, em poucos tempos a chuva serôide seria derramada e Jesus logo voltaria. Aí entendendo isso, vamos ler esses textos aqui. Ela diz o seguinte: caso os mensageiros do Senhor, depois de se levantarem corajosamente pela verdade, caiam em tentação e desonrem aqueles que lhe deu o seu trabalho, seria isso prova de que a mensagem não é verdadeira? Ela diz não, pois a Bíblia é verdade. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com isso, é por não haver luz neles. Pecado por parte do mensageiro de Deus faria com que Satanás regozijasse. E aqueles que rejeitaram tanto o mensageiro quanto a mensagem ficariam triunfantes. Mas isso não liberaria os homens de sua culpa, de terem rejeitado a mensagem da verdade enviada por Deus. Outro ponto que Satanás faz, se ele não pode atacar a mensagem, ele ataca o mensageiro. E foi nisso que ele teve grande êxito por dentro da igreja adventista. A maioria dos teólogos que foram se desenvolvendo dentro da igreja, eles porque os mensageiros, certamente, eles falharam. Quando você for estudar a história assim, da vida deles, de forma pessoal, você vai ver que Ellen White advertiu várias vezes a eles para não seguirem por este caminho. Realmente, eles falharam. Só que é o que ela diz, se porventura os mensageiros pecarem, haverá de a mensagem que eles trouxessem serem anulada? Não, pois a Bíblia é a verdade. Um exemplo aqui bem... Quem foi Davi e Salomão? Me conta aí o tipo de pecado que Davi praticou. Adultério. Por conta disso, você vai deixar de ler Salmos? Por que não? Porque ela é a mesma coisa, porque a Bíblia é a verdade. A vida daquele homem ali, a sua vida pessoal, o deslize que ele cometeu, não anula a mensagem que Deus usou ele para trazer. Senão a gente não lê mais Salmos, não lê mais Provérbios, porque a Bíblia foi feita para os homens falhos que pecaram. Entendeu? E a mesma advertência ela traz sobre isso. Porque os mensageiros realmente trouxeram uma luz especial, vinda de Deus, só que eles falharam. E ela sabia que por conta de eles falharem, Satanás ia pegar esse pontapé e iria fazer com que a mensagem não fosse aceita. E aí ela já adverte o povo, mesmo que os mensageiros viessem falhar, a mensagem não tem nada a ver com a vida dos mensageiros. A gente tem que saber separar, é algo difícil que a gente não consegue separar. O ser humano ele nunca consegue separar a mensagem do mensageiro. Isso a gente tem que separar. Porque a mensagem ela vem da Bíblia, ela vem de Deus. Deus é verdade. A vida do mensageiro é semelhante à sua. É cheio de falhas também. Entendeu? Então, ao estudar a vida de 88, é bom vocês saberem da história e o que aconteceu com os mensageiros, mas foquem na mensagem que Deus deu a eles. Entendeu? Porque é a mensagem que vai fazer diferença na sua e na minha vida. E vejam, para você ver, se a mensagem que prepararia o povo para estar de pé, os mensageiros que receberam, Satanás conseguiu derrubar eles, imagine o que ele pode fazer comigo e com você, que nem essa mensagem ainda nós estamos sabendo e conhecendo de fato. Então você vê que com o pecado, com o inimigo não se brinca. Porque até aqueles que tinham totalmente compreensão da luz, Satanás conseguiu voar rasteira. E o que será de nós? Que nem essa luz ainda nós entendemos perfeitamente. E eles que tinham essa luz conseguiram ser derrubados.
Então é uma advertência para nós, né, para a gente não brincar com o inimigo também, né? Essa parte aqui vocês entenderam? Pode passar. Em Mensagens Escolhidas, Ellen White fala o seguinte a respeito dos mensageiros. Viajamos diretamente aos diferentes lugares das reuniões, para que eu pudesse estar lado a lado com os mensageiros de Deus, que eu sabia serem seus mensageiros, que eu sabia terem uma mensagem para seu povo. Transmiti minha mensagem com eles, exatamente em harmonia com a própria mensagem que eles estavam apresentando. E o que vimos? Vimos um poder acompanhando a mensagem. Isso aqui é o texto do próprio Ellen White, o testemunho dela a respeito da mensagem. O irmão Edson até falou em um outro sermão que as pessoas na igreja, assim, a liderança da igreja meio que proibiram eles, né, de pregar a mensagem. Aí a Ellen White teve a ideia, ó, já que não podemos pregar aqui, então vamos pregar em outros lugares, vamos fazer, pregar fora, pregar em campais, reuniões e tal. E ela acompanhou os mensageiros e ela transmitia a sua mensagem junto com eles. E ela fala que em cada lugar que eles iam pregar a mensagem, junto com ela, um poder especial acompanhava a mensagem. Pode passar. Ela diz assim, material de 1888. O Senhor levantou o irmão Jones Wagner para proclamar uma mensagem ao mundo, para preparar. O mundo está sofrendo pela necessidade de que caia sobre ele luz adicional em relação às Escrituras. Proclamação adicional dos princípios da pureza, humildade, fé e justiça de Cristo. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um povo que esteja de pé no dia de Deus. Então ela fala que o Senhor levantou o irmão Jones Wagner para proclamar uma mensagem ao mundo, para preparar as pessoas para estarem de pé no dia de Deus. Aí você pode perguntar, mas Isaías, por que Deus fez isso? A Bíblia não era o suficiente, o Velho, o Novo Testamento e os testemunhos da irmã White não era suficiente? Mas olha só o que ela fala, isso aqui é a própria Ellen White que fala, ó, o mundo estava sofrendo pela necessidade de que caia sobre ele luz adicional em relação às Escrituras. Proclamação adicional dos princípios da pureza, humildade, fé e justiça de Cristo. Mesmo com toda essa literatura, o Espírito Oficial fala que ainda precisava de uma luz adicional. Por que precisava de luz adicional? Pode passar. Não sei se é esse o texto, mas tem um texto que ela fala. Ó, vamos ler esse aqui. Ó. A questão é, Deus enviou a verdade. Deus levantou esses homens para proclamar a verdade. Eu digo sim. Deus enviou homens para nos trazer a verdade que de outra forma não haveríamos de ter, a menos que Deus enviasse alguém para dá-la a nós. Deus permitiu que eu tivesse uma luz sobre o que é o seu espírito, o que o seu espírito é, e portanto eu aceito, e não me atrevo a levantar minhas mãos contra essas pessoas, pois isso seria me levantar contra Jesus Cristo, o qual deve ser reconhecido em seus mensageiros. Então ela deixa claro que foi Deus que levantou esses homens e que a mensagem que eles estavam trazendo era a mensagem do próprio Jesus Cristo, que rejeitar a mensagem desses homens era rejeitar o próprio Jesus Cristo. E ela fala que ela não iria de forma nenhuma se impor a mensagem que eles estavam trazendo. Agora, a gente sabe, dentro da igreja adventista, luz adicional. Para uma luz, vamos supor que eu trouxe aqui uma luz adicional. Como é que os irmãos vão julgar ela para saber se essa luz é verdadeira ou não? Isso. Dentro da igreja adventista a gente aprende que uma luz adicional, para ela ser verdade, ela tem que ser, na verdade, uma ampliação da luz antiga. Uma luz adicional, ela não pode de forma nenhuma derrubar aquilo que já foi estabelecido pela igreja adventista. Ela tem que somente ampliar e deixar aquilo que já foi revelado de uma forma mais clara, sabe? É isso que a gente entende como conceito de luz adicional. Sabe? Pode passar. Acusar e criticar aqueles que Deus está usando é acusar e criticar o Senhor que os enviou. Pode passar. Tive essa pergunta feita a mim. Aqui é tudo o texto de Ellen White.
O que você acha dessa luz que esses homens estão apresentando? Ó, ela mesma fez essa pergunta para ela mesma. Ou foi alguém que perguntou para ela? Perguntaram para ela. Ela ora. Eu tenho apresentado a vocês pelos últimos 45 anos os incomparáveis encantos de Cristo. É isso que tenho tentado apresentar às suas mentes. Quando o irmão Wagner trouxe essas ideias em Minneapolis, foi o primeiro ensinamento claro que eu já havia ouvido sobre esse assunto de lábios humanos, com exceção das conversas entre meu marido e eu. Então, por que ela ficou encantada? Foi a primeira vez que ela ouviu de lábios humanos algo tão profundo a respeito da justiça de Cristo que só ela e o marido dela sabia porque ela recebia visões. Então ela ficou encantada quando viu eles falando, ele pregando aquilo que ela recebia em visões. Aí ela fala, eu disse a mim mesma, é por Deus ter me apresentado em visões que eu vejo assim tão claramente. E as pessoas não conseguem ver da mesma forma por não ter sido apresentado como foi a mim. Quando então um outro apresentou a mensagem, cada fibra do meu coração disse amém. Isso foi em 88, em Minneapolis. Então, essa parte vocês entenderam? Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, ou não entender, pode levantar a mão. Pode passar. Em Mensagens Escolhidas, ela diz assim: quando declarei perante meus irmãos que eu ouvira pela primeira vez as ideias do pastor Wagner, alguns não acreditaram em mim. Afirmei que eu ouvira preciosas verdades proferidas, a que podia corresponder de todo o meu coração, pois essas grandes e gloriosas verdades, a justiça de Cristo e o sacrifício completo feito em favor do homem, não tinham sido indelevelmente gravadas em minha mente pelo Espírito de Deus? Este assunto não foi apresentado reiteradas vezes nos testemunhos? Quando o Senhor deu a meus irmãos o encargo de proclamar esta mensagem, senti-me inexpressivelmente agradecido a Deus, pois eu sabia que era a mensagem para este tempo. Olha só, ela fala, isso aqui é um texto que ela está falando para os irmãos que estavam se opondo à mensagem. Aí ela fala, olha só, a mensagem que eles estão trouxendo, por que vocês estão se opondo? Ela não entendia porque o pessoal aceitava os escritos dela, mas não estava aceitando a mensagem de Jones Wagner. Aí ela fala, peraí, a mensagem que eles trouxeram não estão nos testemunhos também? Aí ela fala, sim, está nos testemunhos. Só que eles não conseguiam entender. Ou seja, o que estava acontecendo com a igreja adventista naquela época foi a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Deus deu o Velho Testamento. Primeiro, que foi falado na lição aqui, né? Deus foi passando ali a lei e os estatutos de boca. Os pais e os filhos. Só que aí o povo ficou escravizado e tal, teve ali a mente enfraquecida, e aí o povo não conseguia mais entender daquela forma. E aí Deus foi lá e deu luz adicional, que foi o Velho Testamento, a proclamação da lei, o santuário, luz adicional para o povo entender. O povo entendeu? Não entendeu. Aí Deus foi lá e deu os profetas. E o que foi que o povo fez com os profetas? Ó, isso é interessante. Eles já tinham Moisés. Deus deu os profetas porque eles não estavam entendendo Moisés. Aí o que eles fizeram? Não queremos os profetas, queremos só Moisés. Não foi isso? Só que não estavam entendendo Moisés e não entendiam que Deus deu os profetas para eles entenderem Moisés. Luz adicional. Aí beleza. Aí eles mataram os profetas e tudo mais. Aí veio a época de Jesus e os discípulos. Aí eles já tinham lá Moisés e os profetas. E não estavam entendendo, porque o Messias veio, várias coisas estavam acontecendo e eles não entenderam. Aí veio Jesus, João Batista, Jesus e os discípulos. O Velho Testamento. Aí ele, não, nós não queremos isso porque nós temos Moisés e os profetas. Ou seja, o Velho Testamento veio para que eles pudessem entender perfeitamente Moisés e os profetas, e o Novo Testamento veio para que eles pudessem entender perfeitamente o Velho, que era Moisés e os profetas, e eles não quiseram. Aí beleza, aí chegou o período da igreja. A igreja. Já temos já Moisés e os profetas, aí vem o espírito de profecia, e como foi? Novamente a história sempre se repetindo. Não, nós temos já aqui a Bíblia, nós não queremos essa profecia. Mas aí você lembra de um texto que a Leonte fala que se o povo entendesse perfeitamente a Bíblia, ela mesmo fala que não tinha necessidade de receber o espírito de profecia. Ou seja, Deus envia a luz adicional porque
a igreja não está conseguindo entender a luz que já tem. Então, por isso que para cada geração que se passa, Deus ele tem que simplificar aquela luz. Ou seja, é a mesma luz, é o mesmo evangelho. É Cristo e este crucificado, só que de forma mais preeminente. O que é preeminente? Mais clara, mais objetiva. Por quê? E isso é misericórdia de Deus. Porque eu e você, a gente não tem o mesmo calibre mental do tempo de Jesus e nem do tempo lá de Moisés. O nosso calibre mental ele é inferior por conta do pecado. Então Deus, em sua misericórdia, ele teve que deixar a mensagem ainda mais simplificada. Entendeu? E, tipo, ele deixou a mensagem mais simples, tipo assim, para dar para a criança. A gente já está nessa geração, tipo, a gente é a criança ali, sabe? E tem outra geralmente que ela fala que a mensagem de Deus agora, até uma criança consegue entender, e essa criança somos nós. Porque ele foi simplificando a mensagem. Porque a gente não estava entendendo do jeito que estava. Tem texto que ela vai falar isso de forma bem clara. Pode passar. A religião de Jesus Cristo não foi tão claramente definida como deveria ser, para que as almas que estão buscando sejam capazes de discernir a simplicidade que é a fé ao conhecerem o plano da salvação. Nesses encontros de Jones Wagner, isso foi feito tão claro que até uma criança pode entender que é uma imediata voluntária, confiante entrega do coração a Deus. Olha só o que ela fala. A religião de Jesus Cristo, mesmo tendo já a Bíblia e o Espírito de Profecia, o pessoal não estava conseguindo entender qual era a religião de Jesus Cristo. O povo da igreja não estava conseguindo entender. E aí ela fala que, nesses encontros, os irmãos Jones e Wagner deixaram a mensagem de uma forma tão clara que Deus deu a ele a luz de uma forma tão clara que até ela fala que até uma criança agora consegue entender. Pode passar. Vamos ler agora aqui a experiência do povo de Israel. Aqui. Êxodo, capítulo 19, diz assim. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Agora, pois, se atentamente ouvides a minha voz, e guardares o meu pacto, então serei a minha possessão peculiar dentre os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Não sei se vocês se lembram desse episódio, mas Deus aqui estava querendo reafirmar o pacto com o povo de Israel, o pacto que ele fez com Abraão. Só que quando Deus falou isso para Abraão, Abraão entendeu e falou amém, Senhor. Só que quando Deus falou isso para Moisés, Moisés desce, fala ao povo, e o povo fala assim, ó, não, Moisés, fala o Senhor, fala você com Deus, e tudo que ele disser a você, nós faremos. Ou seja, o povo não entendeu. Pode passar. Aí Ellen White vai lá e fala em Patriarcas e Profetas. Ela fala assim, ó, se o homem houvesse guardado a lei de Deus conforme fora dada a Adão, depois de sua queda, preservada por Noé e observada por Abraão, não teria havido necessidade de se ordenar a circuncisão. Vocês entenderam? A circuncisão não teria sido para nada ali para Abraão. Se o povo continuasse entendendo aquilo que Deus já tinha revelado desde o início. Aí pronto. E se os descendentes de Abraão houvessem guardado o concerto, do qual a circuncisão era um sinal, nunca teriam sido induzidos à idolatria. Tampouco lhes teriam sido necessários sofrer vida de cativeiro no Egito. Teriam conservado na mente a lei de Deus e não teria havido necessidade de que ela fosse proclamada no Sinai. Nem gravada em tábuas de pedra. E se o povo houvesse praticado os princípios dos 10 mandamentos, não teria havido necessidade das instruções adicionais dadas a Moisés. Pode passar. Se tivessem feito, agora é pra gente, para os adventistas, ó, testemunhos para a igreja. Aí ela fala, se tivessem feito da Bíblia objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitariam dos testemunhos. Olha só que interessante. Eu já vi pessoas tirando só pela Bíblia a reforma de saúde e você fica encantado. Como é que a Bíblia pregava isso e eu não via? Mas tem gente que realmente conseguiu ter um encontro assim com a Bíblia que ela consegue tirar coisas
que estão no testemunho, mas sem usar os testemunhos, só a Bíblia, porque a Bíblia já revelava isso. Só que, por não ser o objeto de estudo, de nosso estudo, por não nos consagrarmos perfeitamente, por não termos aquele calibre mental que os nossos pais tinham antes, nós não conseguimos mais entender assim de fato só pela Bíblia. Necessita de luz adicional. E essa luz, em primeira instância, foi os testemunhos. Pode passar. E por que negligenciaram, aqui é continuando o mesmo texto, e por que negligenciaram se familiarizar com o livro inspirado de Deus, ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos, chamando a sua atenção para as palavras da inspiração que negligenciaram obedecer, e insistindo com vocês para modelarem a vida de acordo com seus ensinamentos puros e elevados. Não se trata de escavar verdades adicionais, mas pelos testemunhos, Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas. O que é então a luz adicional? O que é os testemunhos? É o quê? É Deus facilitando para mim e para você a compreensão de importantes verdades que já foram reveladas e posto estas diante de seu povo pelo meio que ele próprio escolheu, a fim de despertar e impressionar com elas a sua mente, para que todos fiquem sem desculpa. Olha só, Deus ele deixa a verdade mais clara ainda, para que não tenha desculpa. Imagine agora, se uma criança ela pode ouvir a mensagem e entender e aceitar, que desculpa eu vou ter? Eu que tenho um calibre de raciocínio mental e intelectual ali de absorver, entender, e a razão ali mais firme do que a de uma criança ali, que desculpa eu vou ter para entender? Se até uma criança de 5 anos pode entender a mensagem, entendeu? Pode passar. Acho que é o último. Em cada época, há um desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para aquela geração. Há um novo desdobramento da verdade para o povo de Deus nessa geração também. Pode passar? Mas precisamos entender as verdades das gerações anteriores. Se Deus falou de maneira clara através de Jones Wagner, quanto mais claro ele precisará falar conosco hoje. Mas se não acharmos simples a forma deles falarem, não vamos entender a mensagem para nós hoje. Não importa quão simples Deus nos dê a nós a verdade. É capaz de acharmos simples demais, e por ser simples demais, rejeitaremos, quando de fato é uma mensagem de amor, porque Deus sabe que precisamos das coisas mais simples. Então, se a mensagem dada por Jones Wagner foi simples, a nós também será uma mensagem simples para a gente entender. Por quê? Porque a cada ano que foi passando, o intelecto humano foi se enfraquecendo, e Deus tinha que também deixar a mensagem mais simples, do mesmo nível do homem. E isso é uma prova de amor e de misericórdia. Porque imagine algo difícil para a gente entender, a gente nunca jamais iria alcançar. Então fica a advertência para nós assim estudarmos de fato, né, a mensagem assim, a Bíblia fala assim, ó, todos serão ensinados por Deus. Vocês estão aqui tipo ouvindo esse sermão e tal, vai ter uma relevância sim na vida de vocês, mas nada vai ser igual vocês chegarem em casa e estudarem por conta própria e o próprio Espírito Santo ali te ensinando. O selamento, que é a consolidação da verdade na mente, eu acredito que só vem dessa forma, porque a Bíblia deixa bem claro que todos serão ensinados por Deus. Então, se todos vão ser ensinados por Deus, o próprio Deus tem que ensinar para você, e isso acontece através da sua comunhão pessoal ali com Jesus Cristo. Entendeu? O Evangelho é uma experiência com Jesus. O Evangelho não é doutrina somente, é uma experiência com Jesus. É dia a dia ali, e Ele te ensinando dia a dia, e é isso que faz a diferença na sua vida. É assim que você entende o Evangelho, é dia a dia.